No capítulo anterior, Rasha observa os soldados dele correndo desesperado. Ele percebe que a primeira fila continua sendo atacada, causando muitas baixas, o que torna muito arriscado avançar ainda mais para perto daquele edifício, e ele se pergunta se eles têm um mago tão incrível assim dentro daquele local. Dentro do estômago da criatura, Miho acorda e Hairu pergunta se ela estava bem. Então Miho pergunta onde é que elas estavam, porém logo em seguida começa a aparecer vários esqueletos cercando, e do lado de fora aquela criatura começa a cavar, fazendo Hendrik perceber que a criatura estava começando a ir para o subsolo, ou fazendo se perguntar se aquela coisa estava tentando fugir com as garotas em seu corpo. Hendrik, bastante irritado, diz que Basil não sabe o que ele estava falando e que ele odeia essas criaturas pois foi elas que pisoteou a cidade natal dele e que essa raiva dele era de ter nascido naquele corpo do seu inimigo. Voltando para a batalha de Ryuk, ele e Tuna estavam trocando vários ataques, então Ryuk pensa que suas criaturas convocadas estavam sendo empurradas pouco a pouco e que esse cara realmente tem estilo de luta, e logo ele percebe que Tuna estava copiando exatamente seu antigo eu, o Estrela da Morte. Ryuk sorri falando que sendo assim Tune não podia derrotá-lo, e em seguida ele cria duas chamas diferentes, um em cada mão, e fala que ele irá se tornar ainda mais forte do que o Estrela da Morte. Tune comenta que isso era impossível, ou fazendo se perguntar como Ryuk conseguiu fundir o poder divino à energia demônica, e em seguida o painel aparece informando que Ryuk tem a energia demônica e o poder divino, mas elas não são compatíveis com o seu corpo, e que isso será uma conquista que ninguém realizou, e que seu nome será gravado na Torre das Conquistas. Então Ryuk, liberando as energias em sua mão, fala que ele era a única pessoa que possuía dois poderes. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Ryuk fica olhando para Tune diante dele, então ele se pergunta como irá derrotar o Estrela da Morte, pois ele liderava o exército mais poderoso do que o dele. Então ele comenta que aconteça o que acontecer, ele vai destruí-lo usando meios especiais para se livrar das criaturas convocadas e atingi-lo diretamente, e que apenas os personagens mudam, mas o cenário continuava o mesmo, e que esse era o método sujo de lutar, mas era eficaz. Após Tune descer, Ryuk chama ele de iniciante, então ele pergunta se ele não se intitulava o sucessor da Estrela da Morte, e que se ele estava nesse nível ele pode imaginar que Tune também já deve estar no mesmo nível do Estrela da Morte, e que provavelmente ele parou na presença da energia santa e morreu. Então Ryuk pergunta se não era verdade, deixando Tune furioso. Então ele começa a liberar um forte poder e diz que já basta, e que ele não deve manchar a honra do Estrela da Morte. Então Tune invoca vários mortos-vivos dos escaladores que ele havia eliminado. Em seguida Ryuk entra em posição de batalha sacando duas espadas, e ele fala para Tune que seria decepcionante se ele acabasse igual a antiga Estrela da Morte. Então em uma velocidade assustadora Ryuk parte para cima de Tune e fala que diante da energia santa e da energia demônica dele, essas criaturas invocadas são inúteis agora e que ele irá começar cortando seu corpo principal. Em seguida Ryuk desfere um ataque em Tune, mas ele é protegido por uma de suas invocações, deixando o Ryuk impressionado. Ele se pergunta como essa criatura conseguiu defender o ataque dele, pois esse era um ataque que contém energia sagrada e que essa criatura deveria ter desaparecido. Mas em seguida ele vê o escudo no peito daquela criatura, e Tune comenta que Ryuk estava certo, pois a invocação dele realmente deveria ter desaparecido, mas ele diz que Ryuk achava mesmo que ele não estaria preparado para esse tipo de situação. Então ele diz para Ryuk que ele irá mandá-lo para a Terra do Pé Junto, por ele ter insultado a Estrela da Morte com suas palavras imundas. Então aquela criatura desfere um ataque em Ryuk, que defende o ataque dela, mas o ataque é tão forte que empurra Ryuk para longe, ou fazendo se perguntar se será algum tipo de feitiço de proteção, e que provavelmente deve ser uma mistura de energia santa e também de energia demônica. Mas de repente o braço de Ryuk é atingido, fazendo soltar sua espada, e ao avistar o morto-vivo, Ryuk comenta que essas criaturas são bastante poderosas, mas antes que ele possa fazer algo ele é atacado novamente por outra invocação, deixando-o assustado. Então Ryuk comenta que apenas o ataque simples não serão suficientes para derrotá-los, e que nesse caso ele irá usar a energia santa em uma mão e a energia demônica na outra, e Ryuk começa a liberar as energias ao mesmo tempo, envolvendo todo o seu corpo. Mas logo um painel de aviso aparece informando que a energia santa e a energia demônica são opostas na natureza e que elas não podem ser usadas juntas. Então Ryuk manda o painel calar a boca, pois ele ordenou que elas fossem ativadas e o sistema deve simplesmente obedecê-lo, pois não havia outro caminho para ele. E após atingir as invocações causa uma grande explosão, fazendo o Ryuk dizer que isso era uma caceta, pois os dois poderes não se uniram, mas logo ele começa a rir falando que estava tudo bem, pois ele tinha outra surpresinha. Em seguida Ryuk tira sua máscara e ativa a habilidade Consumir,
fazendo surgir um tubarão de energia que começa a consumir aquelas energias. E Ryuki fala que ele não se importava se elas se recusassem, e que isso era tudo dele, e que ele irá obrigá-las a se unir mesmo que ele tenha que engoli-las para se tornarem uma só. Em seguida, os escudos mágicos que protegem as invocações de Tunin começam a se quebrar, permitindo que Ryuki corte uma das invocações em uma velocidade incrível, deixando até mesmo as outras invocações confusas e Tunin impressionado, se perguntando como assim isso era possível, pois o feitiço de proteção foi projetado para barrar o poder dos 4 grandes especiais, e que isso significava que esse cara tem um poder além dos 4 grandes especiais. Ryuki, ao ver que sua energia mudou, ele fica se perguntando o que seria isso, pois não era energia santa e nem sequer energia demoníaca. Então o painel aparece informando que era seguro, por Ryuki havia adquirido a característica chamada integração, e após ele conseguir unir a energia santa à energia demoníaca, o poder de uma explosão havia sido liberado. Ryuki fala que gostou desse nome integração, então ele começa a rir em seguida e parte para cima de outra invocação, falando que ele gostou desse novo poderzinho dele, e desesperado Tunin ordena para suas invocações protegê-lo desse monstro, mas Ryuki passa por elas com facilidade, cortando a cabeça deles ficando diante de Tunin. Então ele desfere um ataque nele, deixando Tunin assustado, mas ele rapidamente puxa seu cajado bloqueando o ataque de Ryuki, mas o ataque foi tão poderoso que causa uma grande explosão, destruindo todo o local ao redor de Tunin. Mas a máscara de Tunin começa a se quebrar, o deixando irritado. Então Ryuki, com a espada já no pescoço dele, pergunta que Tunin havia falado sobre quem era mais poderoso. Então ele pergunta por que Tunin estava tão obcecado pelo Estrela da Morte, e Tunin responde que foi por causa daquele dia. Em seguida ele começa a se lembrar do dia que o Estrela da Morte havia salvado ele quando ele era criança. Então ele comenta que o Estrela da Morte deveria ter se tornado o governador da torre, e Ryuki fala que o Estrela da Morte traiu a humanidade e morreu por causa disso. Então ele pergunta se mesmo assim Tunin o respeitava, e Tunin começa a gritar dizendo que o Estrela da Morte foi enganado por aqueles canalhas dos Nine Star, deixando Ryuki assustado, se perguntando como Tunin sabia disso. Então em seguida Ryuki tira a espada do pescoço de Tunin, fazendo-o cair de joelhos, e Ryuki se pergunta como esse cara sabia da verdade sobre o Estrela da Morte. Então ele se pergunta por que alguém estaria tentando mudar tudo isso, e Tunin olha para Ryuki e pergunta se ele não se importava mesmo após obter a classe de Mestre dos Espíritos, e se Ryuki nunca havia questionado o motivo da morte do Estrela da Morte. Tunin começa a falar que o maior necromante do mundo lutou diretamente contra os Nine Star, mas eles tinham os irmãos Pelão do lado deles, e que ele havia morrido na batalha, e que o melhor amigo dele, Shajin, era inocente. Então Ryuki diz que talvez ele tenha chegado ao topo do poder e se tornado um estupro, mas ele pensa que aparentemente nessa torre há pessoas que acreditam nele e lembram dele, mas Tunin pergunta como é que Ryuki ousa insultá-lo novamente. Então Tunin fala que admite que Ryuki é realmente impressionante, embora não como o sucessor do Estrela da Morte, pois ele era o ser mais sábio de todos e seu poder brilhava mais que os Nine Star. Em seguida Tunin começa a liberar um forte poder, e diz que ele tem que derrotar Ryuki para poder herdar o nome do Estrela da Morte, pois só pode existir um ser que pode invocar criaturas. Então Ryuki começa a rir e diz que é assim ter um sucessor, e que até que é legal. Em seguida ele comenta que precisa ter esse cara em seu grupo, então ele olha para Tunin e diz para ele se tornar digno de entrar em seu grupo. Acumulando uma grande energia em suas mãos, Tunin fala que a luta ainda não havia terminado, mas esse era o final da pesquisa dele sobre os mestres espirituais para alcançar o poder do Estrela da Morte, e que Ryuki não era digno de tê-la, e que isso era um insulto ao Estrela da Morte e que ele não irá desistir até arrancá-lo dele. Então em seguida Tunin lança sua habilidade 100 Fantasmas da Noite, deixando Ryuki surpreso se perguntando se aquilo era perturbação da alma. Então rapidamente ele chama o vulcão que sai do peito de Ryuki, atacando os fantasmas de Tunin com sua habilidade laser da alma. Porém Vulcan fica impressionado, comentando que essa habilidade de Tunin não era a perturbação da alma, mas sim uma imitação quase igual à perturbação da alma que ele havia criado, e que isso significa que Tunin estava perto de se tornar um mestre dos espíritos. Tunin então começa a gritar falando que ele não pode parar até que ele tome a honra do Estrela da Morte e consiga sua vingança. Então Ryuki pensa que a diferença entre eles é que ele tem talento e mais obsessão do que Tunin, e que se ele não tivesse reencarnado, Tunin realmente poderia ter se tornado o sucessor do Estrela da Morte. Então Ryuki parte para cima de Tunin e fala que sendo assim, ele tem que respondê-lo com toda a energia que ele tem. Em seguida eles começam a desferir inúmeros ataques um contra o outro, causando várias explosões. Mas Tunin bravamente responde todos os ataques de Ryuki, e entre esses ataques Ryuki ativa sua habilidade de acender, fazendo surgir um fantasma esqueleto que quase acerta Tunin em cheio, mas por sorte ele desvia acertando apenas no rosto dele de raspão, e antes que Tunin possa reagir Ryuki já estava em cima dele desferindo outro ataque, mas um dos fantasmas de Tunin morde a espada de Ryuki segurando firmemente. Então Ryuki comenta que ele havia dado azar,
pois Tuna havia parado o ataque dele com uma invocação. Então em seguida acontece uma explosão arremessando o Ryuki para longe, mas ele se defende do impacto apenas com seus braços. Então Ryuki comenta que aquela invocação de alma estável havia salvado o Tune e que ele usou sua instabilidade para se autodestruir. Em seguida Ryuki comenta que ele tem que encontrar uma forma de superar isso, e Tuna aparece diante de Ryuki novamente convocando mais almas instáveis, e ele fala que essa será a etapa final para alcançá-lo. Então ele ativa sua habilidade de formação de 10.000 espíritos, lançando todos contra Ryuki. Assustado, Ryuki comenta que essa era a técnica dele, mas antes que ele possa fazer algo, ele é atingido pelo ataque de Tune. Então ele pensa que essa onda de espírito estava parecendo que estava consumindo todo o corpo dele, mas Ryuki comenta que ele estava num nível muito além e que ele não pode engolir a própria alma dele. Ryuki com apenas um braço dissipa todos aqueles espíritos, deixando o Tuna assustado, comentando que embora a técnica dele não seja perfeita, Ryuki havia conseguido bloquear a técnica do poder espiritual final do Estrela da Morte, e que isso significa que o poder espiritual dele não foi capaz de penetrar sua alma. Então Ryuki fala para Tuna que isso era realmente impressionante, e que ele havia gostado de ver seu antigo eu, e que como presente ele irá mostrar a verdadeira forma dos 10.000 espíritos. E em seguida Ryuki lança a formação contra Tune, deixando assustado diante daquelas invocações, e após ser atingido Tune fica sem reação, e em seguida Ryuki salta em cima de Tune atingindo ele bem no peito. Então ele diz que foi um prazer em conhecê-lo, e sorrindo já sem força Tune fala que o prazer foi dele, chamando Ryuki de Estrela da Morte. Em seguida Ryuki também ri, e fala que eles ainda se reencontraram novamente. Galera, assim chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.